vamos diretamente comentar as apresentações feitas. Eu começaria com a apresentação sobre a tuberculose em Portugal. A apresentação foi muito centrada em patologia dos imigrantes em Portugal, mas há uma população portuguesa que tem uma taxa de prevalência e de incidência de tuberculose que é, na Europa, uma das maiores e que é importante realçar isso. Os novos imigrantes trazem uma realidade acrescida e essa realidade acrescida tem que ser devidamente tratada e devidamente resolvida e devidamente dado a solução que é necessária. Relativamente à área ORL, eu queria chamar a atenção para o envolvimento da tuberculose a nível laríngeo, tuberculose laríngea, e a nível do ouvido, a tuberculose, a infecção otite média crónica tuberculosa. A nível da laringe, eu não tenho visto muitos casos ultimamente. A nível do ouvido, eu lembro-me de 2 ou 3 casos que me passaram para as mãos nos últimos anos, e esses casos eu chamo a atenção para um pormenor curioso. Esses casos não se suspeitou, e um dos problemas é esse mesmo, é os otorrinos não suspeitarem, não colocarem hipótese de otite média crónica tuberculosa no diagnóstico diferencial de otite média crónica. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que os 2 doentes tinham problemas em que, digamos, havia uma infecção, havia a presença do bacilo de Koch a nível do estômago, exclusivamente como causa da sua tuberculose do ouvido. Por isso, estes doentes, ou por transmissão hematogénica, ou por refluxo e causar a infecção direta do ouvido, seria esse o mecanismo, porque não havia evidência de tuberculose a nível pulmonar, completamente limpo. Por isso, eu chamo a atenção, primeiro aspecto, olhar, incluir sempre a otite média crónica tuberculosa na presença de uma otite média crónica, essa hipótese, nunca a excluir, e, em segundo lugar, procurar a evidência de tuberculose a nível de outras coisas, a nível designadamente do pulmão, mas os casos que me passaram pela mão, curiosamente, de otite média crónica tuberculosa, eram completamente negativos a nível do pulmão, completamente negativos a nível ganglionar cervical, e o único aspecto que tinham era a presença do BK a nível do estômago. Isto é, houve necessidade de fazer uma endoscopia digestiva para pesquisa do BK a nível do estômago, e só isso é que foi positivo. Ok? Pronto. E reforço a ideia de que é necessário sempre ter este diagnóstico presente. Felicito o Amis, obviamente, pela excelente apresentação que nos trouxe, que nos permite trocar ideias aqui uns com os outros relativamente à experiência de cada um nessa área da tuberculose. Relativamente à otite externa necrosante, mais uma vez o Clécio fez uma excelente apresentação. A experiência que eu tenho nos casos de otite externa maligna, entre aspas, são de doentes com tuberculose, doentes, por isso, doentes nacionais com tuberculose, com diabetes mellitus, e o que é curioso é que não tem que necessariamente ter uma diabetes muito descontrolada para correr o risco de ter uma otite externa maligna, uma otite externa necrotizante.
e às vezes há valores que são não muito elevados de glicémia e estes doentes, apesar disso, têm alterações do seu sistema imunitário que permite o desenvolvimento de uma otite externa maligna. É absolutamente crucial a tomografia computadorizada, como o Clécio reforçou. O que se tem que perceber, para o diagnóstico de otite externa maligna, tem que haver o diagnóstico de uma otite externa, obviamente, mas tem que haver a confirmação de que há um envolvimento do canal auditivo externo ósseo. Isto é, há uma osteite presente na otite externa maligna. E que o controle da diabetes é crucial nesses casos, ou de qualquer outra doença com imunossupressão, mas tem que, em determinado ponto, ser considerado se é necessário ou não uma intervenção cirúrgica, e uma intervenção cirúrgica obriga a uma erradicação completa de todo o tecido afetado do canal auditivo externo, eventualmente até do pavilhão auricular, e reforço também uma outra ideia, é de que é importante perceber a diferença entre uma otite externa maligna e um tumor do canal auditivo externo. E aí a anatomia patológica é crucial em dar-nos a ajuda para esse diagnóstico diferencial. De qualquer modo, dou os parabéns ao Clécio pela sua apresentação. Ok? Muito obrigado, professor Paulo Borges Diniz. O professor Paulo Borges Diniz é um ilustre otorrino que tem uma experiência larga devido à quantidade de anos de trabalho, tem mais ou menos a mesma vivência que eu. Ainda por cima trabalhou num hospital polivalente com forte carga de tuberculose. Portanto, tem uma vivência para estes dois temas fundamental. Eu vou passar a palavra ao professor Alberto Santos, que nos vai dar um comentário. Faz favor, Sr. professor Alberto. Bom dia a todos. Quero começar por dizer que é um prazer estar aqui neste workshop internacional e agradecer o convite ao professor Oscar Dias, um grande mestre de otorrino portuguesa e um visionário e também alguém com uma generosidade científica muito grande que compartilha com todos de uma forma muito eficaz os seus conhecimentos. Agradecer também ao professor Caçul, um verdadeiro otorrino global, um otorrino do mundo, que tem uma vivência importante em várias realidades, uma vivência prática que é seguramente muito importante. Em relação às apresentações, quero dar os parabéns, acho que foram muito boas e muito elucidativas e passaram as mensagens importantes. O professor Borjani já disse tudo. Eu queria só lembrar que a tuberculose, como ele disse muito bem, não é uma patologia pulmonar e devemos lembrar dela em praticamente todos os órgãos, quando não sabemos o que fazer, é chamada a grande simuladora, é sempre uma hipótese que temos na manga para tentar fazer o diagnóstico. Em termos de otorrino, por vezes a apresentação laringe e otológica, como o professor Borges disse, é importante e não é fácil muitas vezes percebermos que é uma tuberculose, pelo menos inicialmente, e em termos da patologia da tuberculose ganglionar, sempre que temos conglomerados e com supuração à superfície, devemos suspeitar de uma tuberculose pulmonar. A tuberculose é tanto mais difícil suspeitar-se dela quanto menos tuberculose existir na realidade desse país, porque achamos, já não há tuberculose e, pronto, e há algo que não pensamos, o que é errado, deve estar sempre no nosso pensamento. Em relação à otite necrotizante, ou à apresentação, foi muito boa e gostei muito da parte como foi estudado o caso e como foi como ficou registado, porque uma coisa é, às vezes, acaba por se perder a oportunidade de conseguir uns registros que são importantes a posteriori para podermos estudar e tirar algumas conclusões sobre aquilo que aconteceu.
esta patologia é uma patologia de difícil diagnóstico, muitas vezes é praticamente impossível o diagnóstico no início. Por um lado, quanto mais rápido se fizer o diagnóstico, mais eficaz é a terapêutica, mas é muito difícil inicialmente. Sempre que há uma imunodeficiência, diabetes ou outra, devemos suspeitar, sobretudo quando não há uma resposta que esperamos ao tratamento, mas muitas vezes, como vimos neste caso, não há nenhuma imunodeficiência, nem sequer tinha diabetes e também aconteceu. Portanto, parabéns a todos.